Continuar falando sobre essa preocupação com chuva, com temporais para esses próximos dias? O governo de São Paulo corre contra o tempo após a emissão de um alerta para temporais aqui no estado. A Defesa Civil se reuniu para coordenar as ações de emergência e mitigar os impactos das fortes chuvas previstas para hoje e também para amanhã, sexta-feira. O risco, gente, é de alagamentos, deslizamentos de terra em diversas regiões do estado. Há temor que o volume de água supere a capacidade de escoamento dos rios e cause transtornos em cidades aqui de São Paulo. Para a gente entender um pouco mais quais são os pontos de maior preocupação aqui no estado, o que está sendo feito em nível de prevenção de prejuízos diante dessa previsão do tempo, a gente recebe a Tenente Ludmila Alcântara, porta-voz da Defesa Civil aqui de São Paulo. Bem-vinda, Ludmila, bom dia para você. Bom dia, Lívia, bom dia, Lúcio, bom dia a vocês. Realmente, estamos aqui com o estado de alerta. Então, a Defesa Civil emitiu na última terça-feira um alerta válido até sexta. Então, até sexta, dia 27, amanhã, a gente tem esse alerta da Defesa Civil. Inclusive, como vocês citaram, o gabinete de crise instalado de forma presencial. Então, esse alerta refere-se a uma frente fria que acomete todo o estado de São Paulo. Então, esse sistema ele vai atuar de forma bem intensa. Lembrando que quando a gente fala de frente fria, ela já tem como característica ser um fenômeno que ele atua de forma rápida, intensa e diferente de uma massa de ar polar, que ela tem como característica ser mais duradoura, mais perene. Essa frente fria ela atua de forma bem rápida e bem significativa, bem expressiva. Por isso, o alerta da Defesa Civil e a mobilização do gabinete de crise de forma presencial aqui na Defesa Civil Estadual, mais precisamente no nosso Centro de Gerenciamento de Emergências. Tenente Ludmila, bom dia para a senhora. Qual a previsão do volume de chuva para hoje e amanhã aqui no estado? E também quais são as regiões que podem ser mais afetadas? É o litoral, a Grande São Paulo, aqui a região da Grande São Paulo, ou o interior? Exatamente. O destaque, apesar do alerta ser válido até amanhã, o destaque é para hoje. Então, hoje a gente já tivemos acumulados bem significativos nessa madrugada. Então, de ontem para hoje já tivemos bastante chuvas, acumulados bem altos na região metropolitana e na capital de São Paulo, mas ainda assim não tão significativo como hoje. Então, a previsão é que hoje, no período da tarde, então ali após o horário do almoço, a gente tenha acumulados bem expressivos. Então, a gente não fala em milímetros, mas a gente fala em acumulados bem altos, tanto para a região do litoral, quanto para a região da capital e região metropolitana. Entre 17 e 20 horas é onde a gente vai ter essa maior expressividade em questão de acumulados de chuvas. E quando a gente fala em frente fria, que eu falei lá no comecinho da atuação desse sistema, a gente também inclui a possibilidade de rajadas de vento, granizo em pontos isolados. Então, são diversas características dessa frente fria que vem junto com esse sistema. E diferente daquelas chuvas de verão que a gente está acostumado agora na estação, né, que é uma característica bem típica da estação do verão, essa frente fria ela tem chuvas contínuas e é isso que aumenta o risco de alagamentos, o risco de deslizamentos, principalmente para quem mora no litoral e áreas de encostas. Então, o destaque é para o litoral, em questão de acumulados de chuva, região do Vale, ali os municípios que estão em divisa com o estado de Minas Gerais. E esses locais é onde a gente tem mais morros, mais encostas e onde o solo está mais saturado por conta dessas chuvas contínuas. Diferente da chuva de verão, que ela vem no final da tarde, passa rapidinho, essa frente fria ela tem chuvas generalizadas que aumentam o risco desses acidentes. É o que você destacou agora, Ludmila. O litoral, algumas regiões litorâneas aqui de São Paulo já estão muito fragilizadas por causa dessa chuva contínua. A gente vem trazendo um pouco desses transtornos em Peruíbe, em outras cidades também mais castigadas pela chuva. E agora, como essa chuva não passando, como essa chuva contínua que segue hoje e até amanhã, muito possivelmente,
o solo já está saturado e são muitas regiões com encostas. Você destacou a preocupação com uma possibilidade dos deslizamentos. Eu queria que você trouxesse algumas instruções, algumas orientações para as pessoas que estão nessas localidades. O que fazer? Não para de chover? O que precisa da atenção dessas pessoas, talvez como pontos de preocupação de que a estrutura possa estar com risco de colapso? Quais são as orientações para esses moradores? Exatamente. Nesse período de chuvas, os acidentes mais comuns que a gente tem são relacionados a alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores. Então, quanto a alagamentos, a gente sempre recomenda jamais enfrentar áreas alagadas. Não tem nenhuma altura de água segura para a pessoa poder, ainda assim, entrar numa área que está com alagamento. Então, a gente até fala a questão de 30 centímetros já é o suficiente para arrastar um carro. 15 centímetros já é o suficiente para arrastar uma pessoa. Então, dependendo da força do vento, da enxurrada, isso já causa um acidente muito grave. Quanto à questão de árvores, postes, essas estruturas metálicas são facilmente destelhadas quando a gente tem rajadas de vento, a gente sempre recomenda não se abrigar próximo. Até porque, às vezes, a pessoa acha que ela para o carro dela ali perto de uma árvore grande, ela acha que ela está se protegendo, mas ela está se expondo mais ao risco. E quanto a essas regiões que você citou, Lívia, de deslizamento, de encosta, região de morro, que é onde a gente tem a maior probabilidade de acidente, principalmente referente a esse alerta que a gente tem hoje, que é onde a gente tem a previsão de maiores acumulados. O importante é que a população fique atento a sinais dentro e fora da residência. Então, dentro da residência, olhar rachaduras, irregularidade do solo, algum barulho que ela escuta ali diferente na residência, observar a vizinhança. A gente recebe muitos relatos que as pessoas viram que o vizinho já foi atingido por uma porção de terra de deslizamento e a pessoa ainda assim continua dentro de casa. Então, ela é observar os sinais dentro e fora da residência. Fora, como eu disse, olhar a vizinhança, se a pessoa já sabe que mora numa área de risco, redobrar o cuidado, principalmente quando ela vê que aquela chuva não para, aquela chuva contínua. Então, assim, as pessoas têm que redobrar o cuidado porque essas ocorrências são sérias. Como você mesmo disse, a gente já teve ocorrência em Peruíbe, a gente tem diversas pessoas desalojadas, Mongaguá, no Guarujá. Então, assim, em Ubatuba a gente teve ocorrência também, inclusive tivemos, infelizmente, um óbito referente a deslizamento. Então, no litoral a gente teve diversas ocorrências nos últimos dias, região do Vale também. Então, é importante que a população faça parte dela, até porque aqui na Defesa Civil Estadual a gente está com o gabinete mobilizado, diversos representantes de órgãos que acompanhando in loco essas ocorrências, para a gente poder fazer a nossa parte, alertar a população também pode fazer a parte dela e observando esses sinais e se protegendo ao máximo possível. Ok, então. E o importante, né, Tenente, são esses alertas que a Defesa Civil tem mandado para o celular da gente, né, Lívia? Não sei se você acompanha, a gente já fica esperto ali quando recebe esse alerta desses problemas como chuva muito forte. A gente agradece então a entrevista da Tenente Ludmila Alcântara, que é porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigado, um bom dia para a senhora. Bom dia, a Defesa Civil está sempre à disposição. Um grande abraço para vocês.